Pau na boca, como é que vocês estão? Grande satisfação em falar com vocês, né? Rotep é uma saudação que é médica, para quem não sabe, que fala esteja em paz, fiquem em paz, né? Porque as nossas emoções e as nossas percepções advêm do coração, então é necessário que a gente precisa estar alinhado, em paz conosco, e que seja uma troca efetiva de colheitas positivas, assim, né? Eu tô aqui num cenário diferente, sentada. Jana, que tema babado! Babado, amiga, babado. Porque também é tão difícil esse tema, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa banaliza o tema e fala assim, eu sou não monogâmico, mas é só pra falar o depois, eu bem que te avisei. Não constrói bem. Amiga. A narrativa com as atitudes, sabe? Aquele papo que a gente estava conversando, né? Esses dias no grupo, né? Esse assunto de eu não sou monogâmico, eu construo relacionamentos e te aviso, né? Tem toda uma estrutura que a gente precisa entender qual é o caminho que isso leva. Mas antes de falar disso, eu queria pegar o gancho do que estava falando da Thelma. Eu não assisto Big Brother e eu também não estava sabendo o que estava acontecendo. E acordei com um tweet, né, de uma irmã dizendo assim, pô, vamos fazer uma vaquinha para pagar o curso da Catiúcia para Thelma. E eu não estava conseguindo entender o que as pessoas estavam falando, aí me marcaram e eu fui ver o que era, né? O que é isso que estava acontecendo, assim. E aí é muito importante a gente entender que essa postura da Thelma aí está muito dentro disso que a Kênia está dizendo, né? E aí ela atende muito mais uma linguagem de sororidade do que uma linguagem racial. E essa linguagem racial, ela é custosa e ela é penosa para uma sociedade que nega a discussão racial, né? E coloca a discussão racial em segundo plano, porque quando coloca a discussão racial em segundo plano, automaticamente, né, desprestigia, né, o quanto é fundamental a discussão racial ser centro, né? E a discussão racial ela precisa ser centro, e não que essas outras questões, né, gênero, homofobia, transfobia e todas essas outras questões que estão pairando e fazem parte, né, do nosso construto social, elas não sejam importantes. Mas para que nós possamos discutir gênero, afetividade, gordofobia, transfobia, homofobia, nós precisamos estar vivos, né? Nosso corpo precisa estar vivo, precisa ter uma garantia de vivência. E para essa garantia de vivência acontecer, nós precisamos entender que a questão racial ela é centro, ela é central. Só que quando eu vejo uma postura como a da Thelma, eu não fico com raiva da Thelma, eu não fico com ódio da Thelma, eu fico com mais raiva e me dá mais força para lutar contra essa estrutura racista que produz uma subjetividade tão colonizada, uma consciência tão colonizada, que faz com que nós não consigamos nos olhar enquanto povo, enquanto pessoas que somos iguais, e aí consegue dar a mão para o outro e soltar a mão de quem está conosco nessa caminhada de violência, né, há tanto tempo. Então, muito mais do que violentar a Thelma, é entender como que funciona o racismo e quais são as armadilhas do racismo. O racismo faz isso, ele espera, né, que as pessoas pretas briguem entre si. Essa é a grande estratégia, é assim que o projeto de dominação racial ele vem, né, triunfando, e ele se moderniza, seja no Big Brother, seja no trabalho, seja na educação, seja na academia, seja no relacionamento afetivo, seja na relação de pais e filhos, seja na relação de mãe e filha. Nunca se espera que as pessoas pretas elas se alinhem, porque a grande sacada do racismo é nos fazer despotentes dentro de uma postura de uma potência de povo. Então, quando eu vejo a irmã com essa postura, eu fico pensando assim, que merda, o racismo venceu mais uma vez. Que merda, como nós somos vítimas do racismo. Porque a estrutura hegemônica branca, ela se mantém. A estrutura hegemônica branca, ela não precisa, os brancos não precisam dizer nada, porque há uma estrutura hegemônica que constrói isso. E é desse lugar que nós precisamos olhar. Nós não precisamos mais ficar nesse processo de nos violentar. E quem me conhece, quem convive comigo, né, eu já fui muito criticada por isso. E eu ouvi isso da Ana Flávia Magalhães Pinto, que é uma grande irmã,
que quando nós começamos lá atrás nesse percurso, né, que como eu brinco sempre, eu só tenho essa carinha de 15, mas eu tenho 40 anos, e com 20 anos, quando nós estávamos lá, nas primeiras pautas de discussões raciais, quando nós estávamos na academia, ela dizia assim, cara, eu vou morrer tentando conscientizar os pretos, mas eu vou morrer também lutando contra as pessoas brancas que nos fazem não nos entender enquanto pessoas potentes. Então, quando eu vejo esse tipo de postura como a Thelma, é entender como funciona o racismo. Antigamente, quando eu via as irmãs alisando o cabelo, eu ficava com muito ódio, com muita raiva, dizer, caraca, como é que as irmãs fazem isso? Aí eu, não, a culpa não é dela. Entendeu? Porque senão, além de ter o peso da questão racial, nós temos o peso de também ficar nos violentando, nos julgando e nos apontando. Porque a Thelma atende o que o racismo espera de nós. Porque nós somos 54% da população. 1% da renda per capita desse país está na mão dos grandes colonizadores que são brancos, né? Os outros 40% que não são negros, mas detêm os privilégios. Como que essas pessoas conseguiram triunfar e conseguem triunfar? A partir do nosso próprio lugar de despotência, da nossa própria desorganização enquanto povo. Nós conseguimos nos mobilizar, mas nós não conseguimos nos organizar. E aí, nós vamos e buscamos pautas que não são nossas. E aí é por isso que o mulherismo não está para dizer que uma coisa é errada e que uma coisa é certa. O mulherismo só diz assim, ó, cuidado, porque isso aí é insuficiente para nos proteger enquanto povo. Ó, cuidado, porque se o Babu morrer, ele está morrendo junto. Ó, cuidado, porque se amanhã depois te chamarem de macaca, de um monte de coisa, e isso afetar a tua subjetividade, esse homem negro, quando ele te abraça, ele está entendendo o que tu está sofrendo. E sororidade é algo que só pode acontecer quando as mulheres negras estiverem livres do cárcere da violência racial. Quando a mulher branca olhar para ela e não subalternizar ela, porque ela subalterniza porque ela quer, porque é um movimento natural da vivência dela. Não, porque ela produz uma subjetividade que nos olha como colonizado. E nós produzimos uma subjetividade que olha para o branco como o salvador, o bom, o colonizador. E isso é algo que é muito sério, que a gente precisa falar disso com responsabilidade. É a mesma coisa quando nós estamos falando sobre relacionamento. Por que os relacionamentos entre pessoas pretas eles não dão certo? Relacionamento aberto dá certo para pessoas brancas, mas não dá certo para pessoas pretas. Por que não dá certo? Porque o homem preto pega essa ideia de relacionamento aberto e violenta as suas companheiras. E quando as suas companheiras se predispõem a ter um relacionamento aberto, os caras utilizam isso para tirar benefício próprio e vira para essa mulher preta e fala, porra, irmã, mas eu te avisei. Mas não dá conta que nós carregamos um processo epigenético de desamor, despotência, de indesejo. As mulheres pretas nunca puderam escolher os modelos de relacionamento que elas quiseram. Porque as mulheres pretas não eram vistas como mulheres, e quando elas foram vistas como mulheres, elas não podiam escolher. Aí o cara chega pra ti e ele apresenta, ele determina, ele modela, e ele não consegue ver que isso é um alinhamento do machismo com o racismo. Então, para as mulheres pretas, eu tenho uma dificuldade de discutir a ideia da solidão da mulher negra, porque os homens negros também estão sozinhos. Mas entender que esse modelo de relacionamento aberto, de não monogamia, os caras querem estabelecer relacionamento contigo, não monogâmico, dentro de uma estrutura branca. Querem ter relacionamento não monogâmico. Ninguém quer ter responsabilidade de construção de família. Os meus irmãos na Bahia têm um relacionamento de poliginia. Foda pra caralho, mano. E o irmão tá o quê? Responsabilizado com família, porque poliginia, o que o Ocidente vai ler como relacionamento aberto, relacionamento livre, entendeu? É construção de família, mas a galera não quer construir família, a galera quer ficar no vucu-vucu ocidental, quer ficar atendendo a valores estéticos, quer ficar comendo todo mundo, tá ligado? E violentando a subjetividade da sua companheira e violentando a sua própria subjetividade. Porque nós precisamos construir relacionamento para potencializar uns aos outros. Eu falei isso, relacionamento não está na ordem de se apaixonar. Relacionamento está na ordem de se encontrar, fazer um percurso de se potencializar enquanto pessoas. É isso que relacionamento tem. Aí os caras querem ter um relacionamento aberto contigo. Ó, eu sou um cara que eu me relaciono contigo, mas eu amo várias. Sou apaixonada por vários. Não, parceiro, pode ser. Aí ele faz um movimento desse relacionamento atrelado ao machismo, violenta a subjetividade da sua companheira, determina um modelo que ele acha que é real, coloca uma outra irmã, não constrói com essa outra irmã o lugar do quê? De comum igualdade.
Porque a monogamia, ela é algo que precisa ser revisto. Porque ela é um projeto falho, ela não é um projeto nosso. Porque nós somos a realidade da abundância. Nós somos a realidade da comunidade. Amor é comunidade. Então eu posso amar um homem e esse homem amar mais 2 mulheres porque é comunidade. Eu estou fazendo uma extensão de amor. Mas aqui os caras querem fazer isso e não querem construir. Não querem ter compromisso com a comunidade. Os caras querem fazer isso dentro dessa lógica, dessa masculinidade patriarcal violenta que fode a subjetividade dele e nos fode enquanto pessoa. E aí faz exatamente... E isso desemboca em várias outras coisas. Nessas posturas da Thelma. Porque aquilo ali é mágoa, que é a mágoa ancestral. Porque a ancestralidade, né, tem uma questão de Maat, que é a gota de sangue que nós recebemos, que passa durante gerações. Então nós trazemos um coração que carrega sangue. E nesse sangue carrega sentido, carrega sentimento. Eu trago as mágoas que a minha mãe passou com meu pai. Sacou? Então, isso precisa ser levado em conta no relacionamento. Os irmãos trazem a mágoa que eles trazem. E aí, ao invés da gente sentar e pensar assim, não, então tá, então vamos construir. Irmão, é para ter várias companheiras? Para qual propósito? O que se pretende quando tu está discutindo monogamia? Qual é o fim disso? É só sexual? Tá, beleza. Mas qual o desenho sexual? Porque é pra gente fuder, não pra você fuder a minha subjetividade. Não pra você me deixar mais despotente. E aí Beyoncé, maravilhosa, fala, né? Quando você faz pra mim, você faz pra você mesmo. Porque nós somos um fluxo único comunitário. E isso é ancestralidade. Então, eu fico fritando quando eu vejo os caras falar de relacionamento aberto. Pra qual finalidade? É pra construção? Ou então tu assume, parceiro. Ó, eu quero andar com várias, velho. Ok, mas isso é um modelo previamente estabelecido pelo Ocidente que tu quer viver. Não dá para falar disso e falar de África, tá? É só isso. Não dá. As coisas não se desenham, as coisas não se alinham. Quer falar de África, quer falar de comunidade, quer usar Anki, quer falar de um monte de coisa, tem que ter responsabilidade com o que você está falando. Tem uma questão na filosofia kemética que diz: as palavras devem ser mais sábias, o coração deve ser mais escutado que as palavras. Então você tem que ter responsabilidade com os acordos. E aí volta lá no que você está falando. Quais são os acordos? Porque é uma violência, entendeu? Porque dentro de uma estrutura, as mulheres continuam morrendo, o feminicídio incide, os homens ficam reinando no patriarcado, o feminismo continua pairando como força total. Aí mulher preta não quer discutir com o homem preto porque o cara está atendendo essa loucura do Ocidente. E aí, claro que carregada de um monte de mágoa, porque ela viu a mãe sofrer, ela viu a avó sofrer, ela viu a bisavó sofrer, ela vê a amiga chorando. E o cara também sofre, é isso que é muito foda, entendeu? E ele tá tão submerso dentro desse modelo, e eu tenho um ranço muito grande quando se fala de discutir masculinidade. Discutir masculinidade tóxica a partir de qual perspectiva de homem que a gente está discutindo? Qual homem que é configurado para discutir masculinidade? Masculinidade pressupõe discutir o que é ser homem numa sociedade patriarcal ocidental que desenha um modelo de humanidade. E o cara acredita que ele tem... Cara, é muito louco, porque os irmãos acreditam que eles têm benefício, irmã. Ele acredita que ele tem benefício nessa estrutura, ele não tem. Aí ele se relaciona com 15 mil mulheres, velho. Ali tem energia. Sexualidade é energia. Você pode achar que isso é bobagem, mas não é. Isso é nosso. E a parada da dissimulação, né? A mentira, a maneira como faz isso. Porque tudo isso não é de uma maneira, não é de uma maneira elegante, uma maneira que é que você se apresenta e diz: oi, olha, é isso aqui, ó. Pá. Mas até quando ele fala, irmã, até quando ele fala é isso aqui, papapá, ele tá operando dentro de uma lógica do Ocidente. Ele não tá operando dentro de uma lógica de comunidade. Quando ele fala isso, ele não tá preocupado em construir com a irmã. Ele tá preocupado em diante de se safar. Isso. Ele tá preocupado em não ser julgado socialmente. Ele tá preocupado em, eu sou legal. E ele ainda vai meter pra você eu bem que te avisei. Tipo, na sua lata. Ele vai jogar um bem que te avisei na sua lata porque eu tô dando aqui um depoimento. Uma amiga minha. Aquela amiga minha. Uma amiga que tem uma amiga minha. Amiga, essa é a verdade mais verdadeira, assim. Eu prefiro topar modelos de relacionamento que você discute a partir do encontro do que aceitar uma nomenclatura, sabe? São os nossos acordos, são os nossos combinados. Como que é que a gente conduz isso aqui? Porque usar esses artifícios, esses
Como se fosse uma fórmula. Eu sou não monogâmica, isso me dá direito de ser filha da puta, e se você se zangar, eu vou dizer, eu bem que te avisei. Não, e é isso, irmã. E isso é muito sério, porque o relacionamento, ele perdeu. Quando nós estamos falando de relacionamento, e é para os meus irmãos, eu tô falando isso, sabe por quê? Porque eu amo os meus irmãos. Os homens pretos são potência criativa e tem que começar a entender que esse modelo de ser homem é um modelo branco. Esse desejo, o desejo, ele é algo previamente construído por afetações sociais. Eu não uso esse brinco só porque eu achei na rua e botei na orelha. Eu não uso esse cabelo só porque eu quero. As nossas escolhas, elas são condicionadas a um processo cultural hegemônico. E o relacionamento atende isso. Por isso que a Somba Fussomé, no Espírito da Intimidade, ela diz, vem cá, tô te convidando a pensar maneiras de se relacionar. Fazendo um merchan, obviamente, por isso que quando eu dou o curso de filosofia africana, a primeira coisa que eu faço, a partir de agora, você vai morrer. Você vai morrer para esse privilégio branco, você vai morrer para essa ideia branca, você vai entrar num outro portal, você vai voar sobre as asas de Maat, você vai entrar num outro mundo. A gente está pensando no modelo de relacionamento ancestral de quase 6.000 anos, mas a gente está tão submerso, e o Ocidente, ele é sedutor, entendeu? É bom, tudo que ele te apresentou é bom, ele é bom. Ele é incrível. A live vai cair em 5 minutos. Mas... vamos fechar e vamos abrir outra. Vamos, mas só para eu concluir. Mas é entender que esse modelo, ele é um modelo que ele até hoje, ele nos dá esse sentido de bom e o povo preto continua morrendo. É isso que a gente não está entendendo, gente. A gente não está morrendo só fisicamente, não. A gente está numa era onde ninguém mais consegue construir família. E eu não estou falando de família, nesse modelo de família ocidental. Estou falando de família mesmo. Eu, a minha companheira e a minha filha, eu, meu companheiro. Porque pro africano, para nós, pessoas pretas, riqueza, abundância é continuidade. É deixar legado. Isso a gente precisa entender. Se eu não quero ter filhos do meu ventre, que eu possa gestar potência de um outro modelo de comunidade, mas eu preciso gestar potência. A gente não quer mais fazer isso, irmã. Isso pra mim é muito maluco. Eu fico louco, tá ligado? Por isso que... olha, enfim. Fecha aí pra dar uma respirada e depois a gente volta. Pelo amor de Deus, eu tô em choque. Eu tô paralisada. Já volta. Eita, tô aqui, voltamos. Menina, que papo é esse? Babado! Eu tô com a língua, eu tô com a língua afiada, né? Que hoje é dia de Exu. Então eu tô com a língua afiada. Amiga, e eu tô aqui só babando, porque você só tá falando verdades. Só percepções jogando na cara da sociedade. Irmã, sabe por quê? Porque assim, eu fico tentando entender que por que o feminismo ele triunfa, né? Por que as mulheres negras elas têm muita dificuldade em construir com os homens pretos, assim, né? Porque historicamente, né?
Ali, a luta, ela é atravessada por sentimentos, ela é atravessada por desejos, né? Ela é atravessada por várias outras coisas. Então, ali não tem uma escolha só política, ali tem uma escolha também de quando tu carrega mágoas. E muitas dessas lutas, né, é isso, porque historicamente a gente não consegue construir relacionamento, né? Porque o grande triunfo do racismo e aí nem sou eu que estou dizendo isso, é a maravilhosa, grandiosa Bell Hooks, que ela diz assim, né, o impacto da escravidão no ato de amar. Então, o grande triunfo do racismo é a nossa impossibilidade de dar e construir amor. Então, quando eu apresento todas essas negativas sobre os irmãos, também tem essa coisa, sabe? Então, assim, numa lógica, aí o machismo vai triunfar. Aí, numa lógica de pensar machismo, numa lógica de pensar sexismo, como é que eu vou falar sobre povo? Porque isso é muito louco, sabe? Porque as mulheres negras, quando elas abraçam o feminismo, também tem essa crítica, né, sobre um processo comportamental dos homens negros, né? Também tem isso. E isso é muito... Eu vou explicar, que eu te explico um pouco mais sobre a mulher que não gera potência criativa e filhos. Isso está dentro de uma ideia de matrigestão, mas eu posso dizer para vocês que vocês podem assistir a live que eu fiz com o Ana Nascimento, que ele fala sobre matrigestão. O que seria matrigestão? Trocando por miúdos. Nós, mesmo o lugar de gestação de potência, ele não é um lugar exclusivamente de gerar filhos, né? As mulheres, elas não estão só para gerar filhos, elas estão para gerar potência. Então, se tu não tiver filhos físicos gerados pelo teu ventre, ancestralmente, tu também cuidará e gestará potência, porque você faz parte desse corpo comunitário da comunidade. Dentro do axé, dentro da lógica do candomblé, por exemplo, todos nós somos um corpo só, porque todos nós somos um ebé, todo mundo bebe da mesma água, toma banho e todo mundo tem um pai. Então, eu, Catiúcia, não tenho filhos físicos, mas aquelas crianças lá da axé, elas também são responsabilidades minhas. Eu também preciso garantir a continuidade do parir, mas todas as pessoas, a continuidade daquelas crianças é garantir a continuidade da comunidade. E o processo matrigestor, ele acontece para as mulheres e acontece para os homens, porque um babalorixá, o meu Baba Paulo, respeitando a ausência, vou falar dele, ele é uma pessoa que ele gesta a potência de um povo. Porque quando ele recolhe os filhos, quando ele tem todo o cuidado, quando ele passa por um processo de reontologização, ele apresenta uma outra filosofia de vida galgada na experiência da ancestralidade, ele está gestando a potência de uma outra ordem social de vivência, de convivência. Isso é matrigestar, né? Que você está ligado a um processo de um útero mítico africano, um processo de um útero mítico preto. E então, isso está relacionado a mate, isso está relacionado ao sentido, isso está relacionado a sentir, né? Porque todos nós temos um coração maêutico, mas aí, isso eu vou dar um spoiler aí para vocês fazerem um curso aí, que estava falando aí com uma professora babada, Catiúcia Ribeiro, vocês vão entender como funciona. Mas, matrigestão é só isso, né? Porque nós partimos de um útero gerador, né, comunitário do mundo, um útero mítico, ancestral, feminino, africano. É feminina. Então, todos nós partimos desse útero, então todo mundo tem essa potência geradora, essa potência criativa. Jana, tira essa pergunta daqui que eu não estou conseguindo ler o que as pessoas estão falando. Que o Murilo falou uma coisa muito interessante. Esse entendimento de que todos nutrem a comunidade como matrigestão foi uma mudança de paradigma grande. Sim, exatamente, Murilo. Por que isso? Porque uma sociedade ocidentalizada reduz as mulheres a um lugar de paridoras. E isso causa muitas coisas. Nem todas as mulheres vão parir, mas todas as pessoas precisam gerar. E aí também coloca a mulher... E aí a Oyeronke, ela vai dizer que, inclusive, a categoria de mãe, ela foi criada no Ocidente para ser entendida como aquela que é subalterna, que cria, e aí cria nela um olhar de subalternidade. Então, quando a mulher fica nesse lugar de subalternidade, quando a mulher fica nesse lugar de despotência a partir
ela diminui, ela é reduzida. E quando, na verdade, todos nós derivamos de uma IA, que é esse útero mítico ancestral. Então, tem uma metáfora, vou contar. Não necessariamente que seja uma mulher. Não, mas aí é um útero mítico. Uma mana trans é mãe. Entendeu? Porque essa coisa... Porque, assim, tem uma maternidade biológica, que é uma maternidade que traz a vida a todos os seres que podem gestar. Um homem, ele... Porque, assim, ó, tem uma metáfora de Mahat que diz assim: quando a nossa mãe está num processo de gestação, gerando, né, ali, gerou, ela recebe uma gota, essa criança recebe uma gota de sangue de quem está gerindo. Mas quando esse esperma, ele está andando para entrar no teu óvulo, ele tem vida. Se ele movimenta, ele tem vida. E se ele tem vida, ele traz o sangue de quem deu a vida para ele. Então, a união desses dois sangues constrói um coração que gera uma vida. Então, tu vem com a potência dessas duas potências criativas. Você é em si um duplo plural, porque você faz parte desses dois. Então, se você vem com essa gota, você vem com esse conjunto comunitário, você vem com essa potência gestacional, geradora, gestadora. Então, mulheres e homens são matrigestores, porque eles trazem em si esse processo comunitário da criação e dão continuidade à criação. Então, é um outro sistema de sentido, né? Porque a gente não racionaliza, os africanos não são seres que raciocinam, né? São seres que sentem. Nós sentimos para existir. O coração, ele vibra mais do que a língua, do que a razão. Então, nós somos seres sensitivos. E quando o Ocidente diz, os teus sentidos te enganam, né? Quando o Ocidente diz assim, não dê sentido, você está matando uma experiência de humanidade que constrói o mundo a partir de uma experiência sensorial, que constrói o mundo a partir dos sentidos. Nós precisamos, isso é o ser humano como um todo. Mas esse modelo funciona para o Ocidente, porque o Ocidente pensa esse modelo para pensar o quê? Uma singularidade do ser, para pensar uma individualidade. E a partir dessa individualidade constrói um poder de dominação. E aí binariza, né? Cria categorias. E aí bota o homem como centro hegemônico. Mas o homem é uma invenção do Ocidente. Todos nós derivamos de um útero mítico. Então todo mundo tem uma potência feminina, todo mundo é feminino. E o gênero é uma invenção de categorização de violência. Aí, voltando aqui, os nossos irmãos, e falando para os homens pretos mesmo, que vieram ancestralmente desse modelo de mundo, chega agora aqui, acha que tem benefício no patriarcado, porque benefício que eu entendo numa estrutura patriarcal é patrimônio. Os caras não têm patrimônio. O homem preto, o benefício que ele tem é de despotência com a sua companheira, de violentá-la, e aí você quebra esse fluxo vibracional comunitário. Você não consegue... E aí, quando eu tô falando companheira, não estou falando só de maritalmente, estou falando da sua mãe, da sua irmã, da sua irresponsabilidade quando você não atende a sua filha, entendeu? Estou falando desses lugares. Então, por isso que a gente vai ter que começar a ter uma responsabilidade muito séria de como é a configuração de generificação, porque o gênero é uma invenção que deu certo para o Ocidente. Tanto que os caras estão aí. Hamilton Borges disse uma coisa para mim uma vez, sua benção, Hamilton. Pai Hamilton disse, minha filha, o homem preto não consegue construir patrimônio. O homem branco, quando ele chega com 27, 28, 30 anos, ele começa a desacelerar, está terminando a faculdade, começa a casar, e aí ele começa a fazer o quê? A divisão da sua continuidade, começa a ter filhos para deixar os seus bens. O homem negro não faz isso. E no final da vida, onde é que ele está? Eu falo muito sobre isso. Está na praça, jogando dominó, ou está preso, ou está subalternizado, ou está sozinho. E aí, quando nós estamos falando de relações monogâmicas, relações não monogâmicas, é um assunto que é fundamental para a comunidade na atualidade. Mas de qual lugar você vai partir para fazer essa análise? Qual lugar que você vai... Existem outras filosofias de mundo que podem fazer essa análise. Os indianos têm um modo para pensar sobre isso. Os asiáticos têm um modo para pensar sobre isso. Os africanos têm um modo para pensar sobre isso. As comunidades ameríndias têm um modo para pensar sobre isso. Só que a gente só parte do Ocidente. Tudo é o Ocidente. Ocidente, Ocidente, Ocidente. Viu como o Ocidente é viciante, assim. E aí eu trouxe todos esses exemplos para não dizer, elas só pensam a partir de África. Não, eu estou falando de modelos, hipóteses, possibilidades, filosofias. Isso é muito para o mundo, não é só para as pessoas pretas, é para o mundo, irmã. Isso é muito foda, porque o homem negro, ele precisa entender que ele é o resultado de um processo de dominação. Se tu quer ter um relacionamento aberto,
A minha problema nunca foi com isso. Eu não sou aquela pessoa que fica advogando em cima da monogamia. Mas não pode ser dentro de um princípio branco patriarcal de benefício estético, sexual apenas. Precisa ter a potência para alguém. Se está despotencializando quem está contigo, onde é que está o fluxo vibracional disso? Para alimentar o teu ego? Porque é só a partir desse ego que tu também te entende enquanto homem. O homem preto precisa ser elogiado o tempo inteiro. Porque ele não se entende como nada, então ele precisa ser elogiado. Você precisa chamar ele disso, daquilo aí, daí você vai potencializar o falo. E aí ele se entende somente o falocêntrico, entendeu? Isso é muito violento, isso é muito castrador, velho. O que você acha que seria um modo mais justo de lidar com... Porque, por exemplo, eu faço esse questionamento, porque eu gosto da ideia de ter um relacionamento construído a partir das nossas próprias demandas, enquanto se experimentando, se aprofundando, por exemplo. Se a gente vai morar junto, se não vai morar junto, quanto que aquilo me convida, não me convida, sabe? Se eu quero, qual que é a minha demanda mesmo como pessoa na minha travessia pessoal. Só que aí eu percebo que do lado dos cavalheiros, do lado do masculino, é uma moeda que não é para aprofundar em você, é para ele justificar que ele não vai mergulhar. E sendo que nós somos água, né? Nós viemos da água, nós viemos do mergulho. Uma coisa que eu sempre costumo pensar, até falei tempo aí para um irmão aí que eu tava, já foi também. Enfim, porque é complicado, irmã. É muito, amiga. Olha, tô te contando 9 anos. Né? E aí eu disse pro irmão assim, eu acho que em vez de tentar me dizer se é monogâmico, se é poligâmico, se é policonjugalidade, se é poliandria, quem sabe a gente não coloca nome e tenta construir a partir do fluxo vibracional que mantém essa relação. Que aí é o que a Sombofu está falando, né? O encontro de um espírito com outro espírito constrói o espírito da intimidade. O problema é que já quer sair, um nome traz uma agenda. Uma agenda traz um princípio cultural. Monogamia e não monogamia são princípios ocidentais. Eu não quero um relacionamento monogâmico. Tá. Monogamia é uma estrutura do Ocidente. Eu quero um relacionamento poligâmico. Tá. O nome é importante, porque o nome traz energia. Em vez de você tentar estabelecer um nome, fala assim, porra, olha só, vamos fazer uma travessia junto? Se permite a fazer uma travessia junto. Nesse caminho, pode ter pessoas que queiram fazer a travessia conosco. Mas essa travessia precisa ser para nos potencializar enquanto sujeito. Não para potencializar o teu falo, para te estender enquanto homem. Para entender a tua masculinidade, que está toda destruída, porque masculinidade também é uma categoria ocidental. Quero que tu te potencialize enquanto sujeito, enquanto pessoa. Eu falei pro irmão uma vez, outro. Se tu romper comigo, irmão, tu tá fudido. Porque tu vai ficar nesse rolê aí, achando que tu é potência, e daqui 30 anos a gente vai se encontrar e eu vou ver onde tu vai estar. E isso é muito louco, porque o homem negro, ele constrói a sua potência a partir de uma potência viril. E isso atende à estética do Ocidente. O homem em geral faz isso, né? O homem em si geral, pensando homens brancos também fazem isso. Mas fazendo um recorte racial, né? Porque isso aqui é uma análise de mulheres pretas que também pensam a partir dos seus princípios. Mulheres pretas que se relacionam com pessoas pretas. Porque relacionamento entre pessoas pretas, ele sempre vai ser complicado, tá? Se eu me relacionar com uma outra irmã, também vai ser complicado. Estou fazendo essa análise dentro de uma perspectiva de patriarcal, do machismo, porque é o que a gente trouxe. Mas se eu me relacionar com uma mulher, também vai ser complicado. Porque são duas mulheres pretas que estão atravessadas por violências do racismo. Elas vão apresentar outros problemas, mas vão apresentar problemas. Dois irmãos que se relacionam entre si também vai ter problema. Porque pessoas pretas são construídas a partir de desumanidade. Elas não se entendem enquanto humanos. Então, e tem uma coisa que é muito louco, né? Porque a Sombofu Somé fala isso. E também olhar para outra pessoa e projetar nela o que tu deseja. Mas essa pessoa também tem vários destroçamentos, várias violências. Por isso que ela diz, relacionamento não está na ordem de se apaixonar. Relacionamento, eu postei isso uma vez
no Twitter, né? Que relacionamento não está na ordem de se apaixonar. Relacionamento está na ordem de você encontrar uma outra pessoa e se potencializar enquanto humano. Seja em que configuração vocês se entenderem. Mas precisa ser isso. Não pode ser. Quem não fala isso? A outra metade da laranja. Seres incompletos não completam ninguém, cara. E nós somos seres em incompletude porque nós estamos numa travessia tentando entender o que é, né, o devir eterno, que os keméticos chamam que é a Anki. É um processo de vir a ser. Então, eu tô aqui, vou namorar a Jana. A Jana é uma pessoa maravilhosa. Tô amando Jana. A Jana veio para me completar. Não, mas a Jana também tá cheia de incompletude. A Jana também tá cheia de violência dentro do corpo dela, cheia de dor dentro dela. Em vez de ser isso, eu penso assim, Jana, como é que é fazer uma travessia de vencer o que o Ocidente tirou de nós? Que é o amor. Que a Bell Hooks fala assim, né? O amor cura. Nossa capacidade está no ato e na capacidade de amar. Aquele que não ama está morto. E aí ela fala do impacto da escravidão no ato de amar. E isso vai justificar que fenômeno é esse que faz que os homens pretos não sejam pais. Não é porque eles são filho da puta, não. Porque se fosse filho da puta, né, e respeitando as putas, porque as putas são revolucionários. Não é porque eles são filhos da merda. Não é porque eles são canalhas. É porque é um projeto estrutural de não construção de comunidade que faz... Que fenômeno é esse que é só o homem preto que não consegue fazer isso? Nós precisamos pensar nisso com responsabilidade, velho. Por que os homens pretos não conseguem ser pai? Por que eu não tive um pai? Uma vez eu estava numa reunião, tinha 45 pessoas, a gente está conversando, nenhum deles tinha contato com o pai. Porque, historicamente, um homem negro ele foi destituído do seu lugar de família. E aí nós ficamos aí, e assim, isso é muita, sabe? Isso é muito sério. Muito sério, a gente tem que pensar esse fenômeno. Ah, é porque ele é macho, escroto. Porra, vamos avançar, galera. Vamos pensar dentro de estrutura macro. Você chega na favela, a mulher preta não tem pai do lado. O que é isso, cara? É porque ele não quer, se ele veio do útero de uma mulher, se ele foi criado por uma mulher, é porque foi criado nele o desejo de despotência, de amor à sua comunidade, porque ele não consegue se amar nem a si mesmo. Ele não se entende enquanto humano, enquanto potência, ele vai potencializar alguém como? Isso é algo muito sério, muito sério. Pensar isso com responsabilidade. Tem um Instagram que está seguindo, não sei se estava olhando, que é os Irmãos dos Pais Pretos. Eu fiz uma live com o irmão falando sobre isso. O irmão traz esse diálogo. Da estrutura social como ela é feita. Será que ele não quer ser homem? Será que ele não quer ser pai? Ou ele é produto de um sistema genocida? Porque o genocídio ele só não é físico. Entendeu? O genocídio ele é físico, ele é ancestral. Essas coisas que a gente tem que começar a pensar. Isso é muito sério. Eu fico pensando assim, quando eu vejo... Por isso que eu sou mulherista, velho. Não estou dizendo que o mulherismo é a salvação. Eu só acho que o mulherismo ele tem uma discussão mais ampla. O gênero ele é importante, a gente vai ter que discutir o gênero, vai ter que discutir as violências que promovem sobre os nossos corpos. Mas é pensar assim, o quanto deve ser dolorido para um homem preto que só se entende enquanto homem a partir de um processo falocêntrico. Porra, o cara só consegue se sentir bem se ele for elogiado, se ele tiver 4, 5, 10, 15, 20. Porra, isso... Que mentalidade é essa, velho? Ai, tô falando demais, Jana? Fala aí. Amiga, a gente só pode fazer te ouvir, porque você trouxe muita elucidação. As pessoas falando assim, quando você fala, você traz muita iluminação para o pensamento. Porque são coisas que a gente pensa na nossa vivência, mas que é difícil para a gente poder dar esse nome e ter esse olhar tão generoso que você proporciona a partir de uma perspectiva mais generosa com o nosso povo, né? Então, abre uma luz na nossa inteligência e a gente tem vontade de replicar, a gente tem vontade de... As pessoas estão aqui gritando, grava essa fala, grava essa live, pelo amor de Deus, o que ela falou? Cita o nome do negócio. A gente fica querendo te ouvir com um caderninho na mão, assim. É uma honra poder chamar de amiga uma grande mulher, eu acho que você é uma espécie, você é um canal, né? Você é um canal de elucidação, você é uma professora, você partilha seu conhecimento, esse é o seu lugar de iluminação na Terra, né? Nos potencializar, você está nos gerando, Kátia. É isso, você está gerando essa... Então, assim, você é uma pessoa muito coerente, o seu verbo, a sua filosofia, ela vem
ela vem apresentada pra gente na sua fala, no seu pensamento, na maneira como você coloca pra gente. Então, assim, eu só posso agradecer, em nome do Café com as Pretas, essa generosidade dessa partilha que você deu hoje pra gente aqui, porque é isso, a gente vem de um processo muito dolorido e a gente está se entendendo como pessoa e conseguindo dar nome agora. Você falou uma coisa tão linda agora, quando a gente consegue dar nome, o nome ganha uma força. É muito importante a gente ressignificar esses nomes, entender o que é reproduzir esses nomes, chegar e falar, sou não monogâmico, sou... Como que é ser portador? Eu acho que é chegar, quando eu passar por esse percurso e encontrar alguém que esteja disposto a fazer uma travessia comigo, porque eu tenho a esperança, né, para vocês, assim, que do meu ventre eu espero ter filhos, mas porque eu estou falando de filhos gerados, porque eu já tenho filhos gestados, assim, e eu agradeço a ancestralidade, né? Eu confio na ancestralidade, então eu falo desse lugar enquanto uma mulher que acredita numa filosofia que é potencializada pela ancestralidade. Isso foi muito importante, porque eu sou uma mulher que nasci, fui criada longe do meu pai, eu já contei isso, quando eu li a Bell Hooks, quando eu fui entender o racismo, eu fiz amizade com meu pai. Aí um dia ele me encontrou e falou pra minha mãe assim, nega Sônia, agora eu posso morrer, já fiz as pazes com a minha filha. Aí eu falei pra ele que eu amava ele, disse, não, agora a gente vai trilhar um caminho juntos. Depois ele morreu, teve um infarto, sabe, do nada. E eu sempre vou agradecer a ancestralidade por me possibilitar fazer isso. E foi daí que eu comecei a entender o que é isso, né? Que fenômeno é esse que faz com que a gente não consiga se amar. E amor é fundamental pra gente entender as nossas relações. Porque, na verdade, é muito, muito sério, mano. Então você acha que tem a ver... E o amor romântico precisa, pra acabar. Porque amor não é a pessoa virar pra ti e falar assim, eu te amo. Quando tem uma pessoa do teu lado e ela tem preocupações com a tua existência, isso também é amor. Porque tem um trecho desse livro da Bell Hooks que ela diz assim, em algum momento você nos amou? Ela está perguntando para a mãe, porque a mãe era uma mulher violentada por esse sistema de dominação, não conseguia dar um abraço, não conseguia dar um beijo. Tem um filme muito bom que se chama Homens de Honra, que é com Cuba Gooding Jr., e o pai dele era lavrador e disse, você não vai ser lavrador, você vai ser mais do que eu fui. E o pai dele fez um esforço para ele ser isso. E quando o pai dele manda ele para a marinha, para ele ser um grande marinheiro, o pai dele não consegue dar um abraço nele quando ele vai embora. E o pai dele morre feliz porque conseguiu dar um caminho para ele. Isso é amor, que não precisa ser verbalizado. É por isso que a nossa compreensão de vida ela não é racional, ela é sentida. O problema é que a gente precisa se entender enquanto sentido. Eu tenho que sentir, tem que vibrar em mim, né? E isso é muito sério, porque assim, amor romântico não existe. Amor romântico é uma falácia do Ocidente. Paixão é uma destruição, velho. A paixão ela é destrutiva. Ela foi criada para nos matar. Aí a gente vai ficar... Diga. Você acha que esse processo de autoconhecimento, dessa travessia realizado por nós, mulheres negras, vai nos colocando cada vez mais num lugar de ter dificuldade de se relacionar? Porque, assim, eu vou ser bem sincera, estou aí nessa travessia de 9 anos, me apaixonei perdidamente algumas vezes, sou uma mulher que usa o coração. A minha mãe tem uma coisa que ela fala que eu acho muito verdade, que é o amor pertence a quem? Sabe sentir. Se você amou uma vez, você vai amar sempre, porque o amor está dentro. E quando você ama, logo você vai sentir de novo, né? Pra gente não achar que quando a gente está vivendo uma relação amorosa, você ama aquela pessoa e aquilo nunca vai poder ser de outra pessoa, porque aí você fica se submetendo a coisas relacionadas a racismo, a machismo, você fica se moldando, né? Foi um pouco isso que eu falei no começo da nossa conversa, sobre eu sempre ter ficado subalterna aos meus relacionamentos, me moldar, sempre. E aí, quando eu passei por um processo de autoconhecimento, fui caminhando para a minha autenticidade, eu rompi esses acordos todos com esses cavalheiros e fui fazer uma travessia que eu podia pegar homem, pegar mulher, ser eu mesma, fazer o que eu gostava, fazer o que só tem vontade, se eu tiver vontade, dialogar. E aí eu percebo isso, que as pessoas têm essa dificuldade de verbalizar, de ter esse entendimento, de conhecer isso. E aí eu acho que quanto mais isso é vivenciado, mais difícil eu fico de me entregar. Não, essa coisa da... Casulo.
primeiro deixa eu falar um pouquinho, que tá todo mundo aqui. O filme que eu falei é Homens de Honra, tá? Esse é o filme que eu citei. Eu queria falar um pouco da paixão. Para falar um pouco da paixão, eu vou pedir novamente para que vocês assistam a live, tá no meu canal, bota lá, Catiúcia RP, no YouTube. Tem uma live que eu fiz com o professor Juan Nascimento, que ele fala de matripotência e matrigestão. Para entender um conceito que a Yorumi traz, que é um conceito do cosmo-sentido, né? E isso vai em contraponto com o que a Somba Fussomé fala sobre paixão. A paixão, ela é um advento do desejo estético. Nós nos apaixonamos pelo belo. Isso a própria filosofia do Ocidente fala. O belo que o olho vê. E esse belo que o olho vê, ele é construído culturalmente por uma ideia de cosmovisão. A visão, ela imprime, né, um sentido de mundo que ela apreende com esses olhos. Então, ela está imprimindo. E aí ela vai dizer assim, a paixão, ela é construída assim, ela causa sentimento também, ela causa uma vibração. Mas ela não causa o íntimo da entrega, que é a ideia do amor. Porque o amor é uma construção. Tanto que, tradicionalmente, nas comunidades africanas, as pessoas, muitas das vezes, elas se casavam, construíam um relacionamento com pessoas que a comunidade entendiam que era uma potência e o amor iam construindo, né? E isso, os próprios indianos têm essa cultura também. Então, a paixão, ela é impressão de uma perspectiva da visão, de uma cosmovisão. E aí ela nos oferece uma ideia de uma cosmosensibilidade, de uma cosmopercepção. Desmistificar a ideia da estética, destituir a ideia da estética, porque a paixão, ela é um modular da estética, ela é uma extensão estética. Aí ela vai falar que a estética é sorvete com veneno. Quando tu te apaixona por alguém, pela estética, você vai morrer envenenado, porque a estética, ela é pouca, ela é pequena e ela acaba. Mas quando tu ama alguém pelo que o espírito dela te apresenta, então ela fala assim, a paixão, ela precisa ser desmistificada, a paixão, ela precisa ser muito bem analisada. Porque essa ideia da paixão, ela é também uma produção dessa cosmovisão, de você se apaixonar perdidamente, né? Amor à primeira vista, paixão à primeira vista. Mas aí isso é uma discussão que vai muito além, mas para que a gente tentar pensar que o amor é uma construção, é uma travessia, não é uma paixão. E a paixão, ela é perigosa. Ela fala que paixão é perigosa. É muito perigoso você se apaixonar. Porque você chega... A paixão não dá aquela adrenalina, ela fala assim, igual uma montanha-russa, né? Você vai, você tem aquele frio na barriga, vai, chega no êxtase, pum! Depois que você desceu, acabou. Não tem mais emoção. Então não é duradouro, ela é passageira. E ela fala assim, a paixão é perigosa porque ela não é fixa, estática e permanente. Ela é um estado do momento, ela é um estado daquele... E aí geralmente ela está atendendo a movimentos que não são movimentos do espírito que promove o amor. Então ela faz uma crítica muito forte. Eu aconselho todo mundo a ler O Espírito da Intimidade. Ano passado eu fiz uma live aula aqui sobre o Espírito da Intimidade, foi muito bacana, né? Até se eu poderia tentar pensar novamente. Mas... Podia fazer hoje aqui com o Café das Pretas, hein? Ela, inclusive, nos faz pensar que olha o amor que nós temos pela nossa mãe, pelas nossas famílias. Não é um amor da paixão, é um amor de construção, né? Eu, na convivência diária, ao longo desses 40 anos com a minha mãe, eu construí um amor imensurável pela minha mãe. Isso é amor, isso é uma travessia de amor, sabe? Então, é nesse sentido que ela está trazendo que a paixão, ela é extremamente perigosa. É muito perigosa. E sobre essa travessia é o que a gente tem que pensar assim, né? Os nossos irmãos precisam se responsabilizar com seus lugares enquanto aqueles que estão na comunidade, de potência comunitária. Porque não dá... Porque senão a gente está fortalecendo perspectivas ideológicas que não querem estar contra de nós. E você acha que pós-pandemia esses modelos de relacionamento eles caem por terra? O que você acha que vai acontecer? Eu espero que nesse momento de solitude, que não é solidão, é solitude, né?
Eu não estou, eu tenho, não é solidão, é solitude, é estar consigo em plenitude, só na plenitude. E que esse momento de plenitude, ele seja um momento que as pessoas consigam se revisitar, se olhar. No momento de amor que acontece, por exemplo, quando nós estamos no roncó recolhido, que eu estou só comigo mesmo, com a minha ancestralidade, e a Kênia pode falar isso melhor que eu. O quanto ali é um processo contemplativo de amor. Ali começa o amor ao ancestral, que vai fazer um percurso de amor e de potência na tua vida. Como é que estar sozinha pode ser um problema? Porque está dentro dessa lógica de amor romântico. Da outra metade da laranja. Entendeu? Eu quero que me complete, né? Daquele que me... Seres, gravem essa frase. Seres incompletos não completam ninguém. E entre pessoas pretas, todo mundo é incompleto porque nós temos um processo de violência colonial, mental, que faz com que nós temos um processo de desamor conosco, comigo mesmo. E se eu não me amo, porque a produção do racismo é isso lá no íntimo de nós, eu não vou amar outra pessoa. Não dentro desse modelo de amor da Disney. Dentro desse amor da Princesa e o Sapo, da Cinderela, porque é esse amor que nós buscamos. Independente do modelo de relacionamento, formato do relacionamento. Seja mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher. Nós sempre buscamos um modelo de relacionamento romântico. E ele não existe. Ele é castrador, violento e assassino. E isso traumático. Traumático pra caceta, porque você fica ali elaborando um monte de coisa que você podia nem ter contraído se você não tivesse pensado por aquele caminho, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que se rever a partir deste lugar de solitude. Aproveitar esse momento. Tentar se rever sobre solitude. Os nossos irmãos fazer uma reflexão sincera e responsável da sua contribuição para a comunidade, o que você vai deixar para a comunidade, que produção de mágoa é despotência. Tudo isso tem que pensar. Que em vez de discutir masculinidade, tem que discutir o que é ser homem numa sociedade que pensa o homem a partir de uma perspectiva cartesiana, judaico-cristão, branca, e aí ele acha que ele tem benefício, aí ele quer estabelecer relacionamentos com as pessoas nas quais só traz benefício para ele, porque ele está dentro de uma lógica branca. É muito rolê, mano. É muita coisa. Se for parar para pensar milimetricamente, é muito... O seu Jairo Pereira fala assim, nós somos, né, o resultado dos destroços do colonialismo. Cara, destruíram conosco, velho. O processo colonial destruiu com a nossa subjetividade. Craquelou a nossa... Irmã, a gente é tudo fudido, velho. E a gente não busca as nossas perspectivas para tentar nos entender enquanto pessoas, e cada vez mais a gente vai se alinhando com coisas que nos deixam mais fodidas, velho. Isso vem me preocupando muito, sabe? Isso vem me preocupando, isso vem me agoniando, isso vem me angustiando, sabe? Porque, assim, é muita loucura, velho. Assim, imagina, dentro de uma casa, onde mulheres brancas violentam um homem negro o tempo inteiro, riem de mim porque eu tô usando uma base marrom, sabe? Me potencializam e me desprezam porque eu sou uma mulher negra, riem de mim, riem. Aí eu dou aquela risada junto, sabe? Porque eu não quero ficar mal, mas no fundo aquela risada é só uma expressão da minha dor, que é isso que Thelma faz. Eu vou lá e voto com as brancas, não voto com o homem negro. Entende assim, entende como é muito sério o que a gente está falando, é muito sério. E não dá para dar a mão para quem numa estrutura te vê como menor. Não dá. Numa estrutura, quando as mulheres brancas elas atingirem tudo que elas esperam na luta do patriarcado, quando elas se igualarem aos homens brancos, nós continuaremos limpando para elas, velho. A luta não é de gênero. O gênero ele precisa ser discutido, mas dentro de uma ótica de um sistema filosófico anti-ocidente. Porque ali, amanhã ou depois, sabe o que acontece? Ela vai e vota na branca
Aí a branca vai depois e bota nela, ela sai. Aí saem os 2 homens pretos, mais uma vez uma pessoa preta não está no protagonismo da ação e os brancos continuam triunfando. É só isso, é uma lógica assim, ó, simples, é simplista, sabe? Só que a gente não consegue entender porque a vida inteira a gente foi chamado de macaco, a vida inteira a gente foi despotencializado, a gente não tem referência nenhuma boa. A nossa referência de ser bom é ser branco. O Fanon já diz, o desejo do colonizador é ser o desejo do colonizado é ser o colonizador. E aí nisso tem muita gente fazendo despotência por aí, entendeu? É muito sério. Porque pensando como a filosofia aqui, cada sistema filosófico atende à cultura do seu povo. Cada sistema filosófico atende à cultura do seu povo. Foram pensados estruturalmente para atender à cultura do seu povo. Se foi pensado para atender à cultura do seu povo, como vai dar conta dos outros povos? Como eu vou pegar uma cultura indiana e vou colocar aqui? Como eu vou pegar as mulheres que usam burca e vou dizer que elas são violentadas se aquilo é um princípio cultural daquelas pessoas? A cultura, como diz a Marimba Ani, é o nosso sistema imunológico. E nós estamos operando na cultura do outro há quase 600 anos, depois do crime da humanidade, que foi o processo escravocrata. E aqui eu encerro a minha fala, porque o Chico está com um calo vocal. Amiga, que babado. Muito grata por essa aula. Todos muito bem-vindos ao Café com as Pretas. Segue a gente vai disponibilizar todas essas lives que estão lá no nosso canal do YouTube. Kátia, até quarta-feira. Gente, quarta-feira ela que comanda o programa, fica online todo o tempo, um tempo comigo, depois outro tempo com o Kênia. E é isso, a gente espera vocês numa próxima. Grata pela companhia. Gratidão, família. É só dizer que não são verdades, mas são possibilidades de caminhar ao sul, o sulhamento das nossas perspectivas de mundo. Ao sul, tem muito mais coisas que são possibilidades, pluralidades e perspectivas. A África é tão generosa que ela não pensa só nela, ela pensa no todo, porque ela é comunidade. Beijo! Amo você! Também, Kênia, te amo, sua linda! Beijo, família!